Magyar é o nome verdadeiro do que o Ocidente chama de húngaros. E não é uma língua, não é uma língua indo-europeia, né? É o que falei na outra aula, é do ramo urálico, findo-urálico. E Euskara é o nome dos bascos, da língua deles e do povo. O que os espanhóis chamam de basco, na verdade é Euskara. Bom, agora chegamos nas ciências, né? Imagina que eu observo 3 seres, né? Uma pedra, um gato e uma pessoa. A ciência se divide em 3 grandes faixas. Tem as ciências físicas, biológicas e humanas. E as ciências se dispõem a explicar tudo que aparece na realidade. Ela estuda o real. Ela é referencial, ela lida com o que aparece no real. Ela é metodológica, ela usa o método científico que eu já expliquei. E ela é racional. Então, ela vai explicar o real enquanto um fenômeno físico, que é constituído de matéria e energia, tem partículas subatômicas, átomos, moléculas, constituição química, etc. Né? Tem os vetores de força que atuam sobre aquele objeto, etc. Elas podem estudar a pessoa. Ela é constituída fisicamente, quimicamente. Podem estudar o gato e a pedra. Os 3 são físicos, né? Mas não é só física e química, há dezenas de ciências físicas. Mas agora a gente pode citar como exemplo a física e a química. Temos um grande campo das ciências biológicas, que estudam os seres vitais, que são constituídos de células, que constituem tecidos, que constituem órgãos, que constituem organismo, que têm funções biológicas, como por exemplo a alimentação. Eles podem estudar a pessoa e o gato, mas a pedra não. A pedra não está nesse nível, né? Quando eu observo a pessoa, ela tem características e faz coisas que não se explicam pelo nível físico nem pelo nível biológico. Por exemplo, aquela pessoa sonha, deseja, faz planos, estuda, trabalha, namora, tem amigos, casa, tem filhos, lê livros, vê filmes, etc, etc. Faz as coisas comuns que as pessoas fazem. Essas coisas não são explicadas nem pelo nível físico, nem pelo nível químico, né? Ela não é um ser humano porque ela tem peso. Qualquer ser na Terra tem peso. Ela não é um ser humano porque ela se alimenta. Qualquer ser vivo se alimenta. Mas ela é ser humano porque ela tem modos de agir e tem valores e linguagens que o humano usa. Esse campo da humanização é o campo do simbólico, que eu expliquei na aula anterior, o que é o simbólico. É o conjunto de signos e linguagens que são arbitrários, que são convencionais, que o ser humano cria para ordenar suas práticas, suas relações, seus sentidos, suas verdades, suas visões de mundo, tá? Isso cria uma rede, eu falei na rede, a rede humana, ela é física, biológica e simbólica, né? Por exemplo, a rede das pessoas, a rede da luz, a rede da água, a rede do comércio, a rede de transportes, a rede de todas as coisas humanas, a rede da arte, a rede de tudo que é humano, da energia elétrica. Agora, você tem a rede biológica, que são as interrelações biológicas que todos os seres vivos fazem, e que os seres humanos fazem também. E tem a rede simbólica, que é o campo civilizacional, é o campo da cidade, e na cidade como um emblema aí, daquilo que é humano, seja na cidade ou no campo, das relações de linguagem e de trocas e de convenções do ser humano. Esse é o campo que as ciências humanas estudam, né? É o campo do simbólico.
Os simbólicos estudam aquilo, aliás, as ciências humanas estudam aquilo que torna o ser humano, o campo do simbólico. As ciências humanas, elas são divididas em 3 grandes áreas. Sempre a ciência se define pelo seu objeto de estudo, né? Qual é o objeto de estudo da física? As relações físicas da matéria e da energia. Qual é o campo de estudo das ciências humanas? As relações simbólicas dos seres humanos. Mas essas relações, elas têm 3 grandes faixas também. Tem a faixa do psicológico, do social e da linguagem, que seria, colocado de uma forma muito simplificada, o interior, o exterior e a ponte entre os dois. Então, as ciências da linguagem estudam a relação entre os seres humanos, do indivíduo com a sociedade. As ciências sociais estudam as relações dentro da sociedade. E as ciências psi estudam a psicologia humana. São algumas também, não é só uma, tá? Não é só a psicologia. Existem algumas ciências psi, existem algumas ciências sociais, como por exemplo sociologia, antropologia, história, economia, política, e existem as ciências que estudam a linguagem, a linguística, a semiologia ou semiótica, a teoria da literatura. De novo, a divisão, porque o todo está todo ligado, de todas as formas. Então a divisão sempre é artificial. Por exemplo, você pode sonhar que está indo ao seu trabalho, está indo na sua escola, e você, ao votar, influi em questões inconscientes, em questões afetivas. Então, e você usa uma língua quando sonha. Geralmente português, mas às vezes a pessoa sonha em outra língua também. Então, no sonho está o social, está o psicológico, está o linguístico. Na língua está o social e o psicológico. E nos fenômenos, o sonho seria um fenômeno psicológico. E nos fenômenos sociais, influi também. Influi não, é mutuamente determinante, né? O nível psicológico e o nível linguístico. Tudo se liga, né? Ficou claro, eu acho, o lugar de cada uma das ciências humanas, lembrando sempre que filosofia não é ciência, logo não é ciências humanas, não tem objeto de estudo, como as ciências humanas têm, né? Então ela não se encaixa aí. Mas as outras ganharam um lugar muito, muito claro. Só não ficou claro o lugar da educação. A educação é uma ciência, é uma das ciências humanas, ela estuda o campo do simbólico, mas ela é uma ciência transversal. Ela não estuda só um lado desse campo humano. A educação estuda a forma do ser humano aprender e como otimizar esse aprendizado, que é a transmissão de geração para geração do próprio modo humano, do próprio campo simbólico. Então, o campo simbólico é o que nos torna seres humanos. Precisa da genética humana, mas precisa ter o campo simbólico. Precisa entrar nas linguagens e modos e meios de uma sociedade para ser um ser humano. E isso é transmitido de geração para geração sempre, desde a pré-história, em qualquer lugar do mundo, pela educação. A educação pode estar na escola, mas ela não precisa estar na escola. Ela está em todo lugar à volta de uma criança. Os adultos, quer queiram, quer não, de uma forma mais ou menos consciente, eles estão sempre ensinando as crianças. Eles estão transmitindo modos e meios, usos de signos e linguagens para a criança. Estão educando bem ou mal, né? O que a educação faz é otimizar isso, procurar entender como funciona e fazer um forte raporte, uma forte relação com a psicologia para otimizar esses modos de aprendizado. Mas ele é inerente ao modo humano, à educação. O professor é o profissional cuja função precípua é a otimização da educação e a garantia da transmissão, da humanização de geração para geração. Um monte de ãos, né? Então, ele tem um papel fundamental. É isso, o início dessas aulas, lá na aula 1,
É isso que é compreendido em qualquer país que está bem desenvolvido, culturalmente, socialmente, que o papel do professor é fundamental, porque é ele que transmite. Eu sei que todo mundo transmite, isso que eu estou falando, mas o professor ele tem o papel de ser aquele que garante e que otimiza essa transmissão, né? Então ele tem um papel muito importante. Por um lado somos todos professores, por outro lado somos todos alunos, por outro lado ainda existem os cientistas, né? E os leigos que não são daquela ciência. Então todo aquele que se dedica a fazer uma licenciatura, ele é um cientista da educação. Tanto o pedagogo que faz pedagogia, quanto aquele que faz letras ou história, qualquer licenciatura, porque ele, ao lado da sua ciência humana, por exemplo, ele estuda letra, estuda linguística e teoria literária, mas também estuda pedagogia. Ele estuda história, mas também estuda pedagogia. E pode estudar também física ou biologia, estudar pedagogia. Então, a pedagogia é uma ciência, uma das ciências humanas. Ela tem que utilizar o método científico e ela precisa